A mansão brilhava, mas Alzira se apagava lentamente diante de todos os olhares. Passos lentos carregavam histórias pesadas que ninguém mais se importava em ouvir. Olhares cortantes eram disparados contra ela, como lâminas afiadas no cotidiano. Risos disfarçados surgiam sempre que suas mãos trêmulas derrubavam qualquer objeto. Chamavam-na de vovó, mas nunca se dignavam a pronunciar o seu verdadeiro nome. Ela recolhia migalhas pelo chão, enquanto lembranças recolhiam sua dignidade perdida. Silêncio dói como ferro quente, mas também ensina a observar tudo em volta sem falhas. Marina media o salão como dona do mundo, exibindo poder em cada gesto arrogante. A fita métrica batia na madeira como régua de castigo dos tempos de escola rígida. "Não erra, vovó", dizia ela com veneno na voz, arrancando risos baratos dos demais. Havia retratos nas paredes, todos sorrindo como se fossem pinturas de perfeição eterna. Nenhum daqueles quadros guardava a história de quem varria e limpava aquelas salas. Alzira conhecia aqueles rostos muito mais por dentro do que qualquer parente distante. Sabia segredos que se escondiam por trás de cada sombra pintada com cuidado caro. Esperava em silêncio, como quem lê a chegada de tempestades ainda não vistas. A campainha tocou e a casa respirou pressa, espalhando ordens e gritos por corredores. Caixas chegaram abarrotadas de cristais, flores exóticas, talheres de prata reluzente. "Fique longe disso", ordenou Marina, impaciente, sem dar chance de réplica ou defesa. A idosa apenas sorriu, como quem concorda, mas por dentro anotava cada detalhe. Detalhes pequenos se tornam mapas inteiros para quem aprende a sobreviver calada. Os filhos da patroa atravessavam os corredores sem pedir licença, como donos invisíveis. Seguranças empurravam caminhos com os ombros, indiferentes a quem ficava para trás. Sussurros sopravam boatos frágeis, repetidos como lamparinas trêmulas na escuridão. Alzira só ficou por pena, diziam alguns, sem saber nada da força de sua história. Pena é palavra usada por quem não sabe olhar fundo no coração de outra pessoa. No quarto simples, o uniforme dormia no cabide ao lado de roupas gastas e limpas. O cheiro de sabão lembrava mares antigos onde ela sonhara quando era ainda jovem. Uma caixa de cartas dormia sob a cama, guardando segredos escritos com lágrimas. Alzira tocou o papel como quem toca lembranças que queimam e curam ao mesmo tempo. Prometeu a si mesma que hoje não desabaria diante da crueldade dos que a desprezam. O relógio da cozinha ditava ordens metálicas, batendo como chicote de prazos firmes. Panelas ferviam, e egos também ferviam junto, misturados ao cheiro de especiarias. Mordomos corriam pelos corredores, confundindo elegância com pressa desnecessária. Alzira preenchia os vazios invisíveis, arrumando o que ninguém mais se importava. Onde faltava cuidado humano, ela costurava a presença com mãos firmes e silenciosas. Uma tempestade se formava, invisível às cortinas caras penduradas nos salões largos. "Vem de onde subestimam", pensava a idosa com serenidade de quem já viu muitas. "Vem de onde não olham, de onde zombam, de onde a arrogância se instala tranquila. Vem de quem aprendeu a cair e levantar sem pedir aplauso ou reconhecimento falso. Vem de quem guardou a própria integridade quando todos a haviam esquecido." Na varanda, Marina treinava frases em inglês, tropeçando em cada verbo conjugado. Errava o tempo, errava o tom, errava principalmente no respeito a quem a cercava. Os risos nervosos que ecoavam soavam como perfume de arrogância espalhado no ar. Alzira ajeitou discretamente um arranjo torto de flores, sem esperar agradecimento. Quem cuida do detalhe sempre acaba salvando o todo em momentos de desespero. Quando o sol baixou, o suspense ergueu-se lentamente sobre o teto da mansão. A música de testes desafinou os cristais do lustre, que chacoalharam em silêncio. Convidados ilustres cruzariam em breve aquele limiar marcado por vaidades caras. E a casa esqueceria mais uma vez quem a mantém de pé em cada manhã pesada. Mas o enredo sempre cobra sua conta final, e Alzira já sabia disso de cor. Luzes acesas e aromas doces tomavam conta dos corredores largos e bem iluminados. Motoristas alinhavam carros pretos que refletiam como espelhos as estrelas da noite.
O tapete vermelho se estendia orgulhoso para passos que escondiam insegurança. Cálices brilhavam nas mãos como pequenos tesouros, guardando ansiedades ocultas. A noite pousava como pássaro calculado sobre os telhados da mansão imponente. Marina distribuía ordens como favores que julgava indispensáveis para os demais. Erguia sobrancelhas em arco, tornando sua voz uma lâmina sempre afiada e fria. Discrição máxima, equipe, erros, 0, dizia, deixando claro quem achava mandar. Apontava Alzira como risco silencioso que deveria ser mantido distante do palco. Quem aponta dessa forma teme, na verdade, o reflexo que carrega dentro de si. O patriarca chegou de terno pesado, carregando memórias em cada dobra do tecido. Seus olhos lembravam aquários onde nadavam números, culpas e segredos antigos. Cumprimentava convidados sem realmente ver ninguém, praticando cordialidade seca. Alzira inclinou a cabeça discretamente, mantendo a postura invisível de sempre. Ele não percebeu que naquele gesto havia mais lealdade do que em todas as taças. Investidores entraram com sotaques variados que soavam como mapas estrangeiros. Relógios caros marcavam fusos e vaidades em cada movimento ensaiado com cuidado. Aperto de mão era contrato mudo. Sorriso polido guardava cláusula escondida. Cada olhar que se cruzava procurava vantagem antes mesmo de construir ponte. No ar pairava a promessa de um jogo de máscaras que todos sabiam desempenhar. Um homem baixo cochichou no ouvido de Marina, entregando-lhe um cartão elegante. Ela assentiu rapidamente, medindo a sala inteira com um olhar de águia ambiciosa. O ambiente se encheu de pássaros invisíveis que pareciam sobrevoar cada canto. Alzira, à distância, percebeu a mudança no ar, como quem prevê chuvas futuras. A intuição dela, afiada por anos, lia sinais que passavam despercebidos aos outros. O piano soltou 3 notas inseguras e parou, como se o músico tivesse perdido voz. Procurava desesperado uma partitura que nunca lhe havia sido entregue de verdade. Alzira, no canto, reorganizava discretamente talheres tortos de uma mesa esquecida. Pequenos desalinhamentos, pensava ela, anunciam quedas maiores mais cedo ou tarde. O caos gosta de nascer em detalhes que os arrogantes sempre deixam de lado. Uma taça caiu e se espatifou perto do bar, estilhaços brilhando como estrelas. Ninguém se cortou, mas algumas máscaras sociais se racharam naquele instante. Marina, sem hesitar, culpou o garçom que gaguejava pedindo desculpas em vão. Alzira acalmou o jovem apenas com o olhar, devolvendo-lhe alguma confiança. Existem línguas silenciosas que traduzem verdades que palavras não conseguem. No jardim, o vento quase arrancou a toalha mestra, ameaçando desmanchar tudo. Alzira prendeu o tecido com grampos invisíveis que tirava sempre do avental. Quem segura bordas em silêncio acaba salvando banquetes sem que percebam. Marina nem viu, ocupada demais em observar sua própria imagem refletida. Ela não sabia que as bordas sempre sustentam mais do que o centro decorado. O relógio marcava a hora dos discursos preparados com frases ensaiadas em espelho. Palmas mecânicas batiam ao fundo, cobrando promessas que soavam ocas e frias. O patriarca tropeçou em uma palavra-chave, causando incômodo entre convidados. O tradutor contratado, misteriosamente, não apareceu para salvar a ocasião. A noite inteira prendeu a respiração, aguardando quem resolveria o silêncio. Alzira ajeitou o avental, endireitou a coluna e caminhou devagar para a frente. Olhou o salão como quem decifra mapas antigos guardados em bibliotecas secretas. Se ninguém traduz, o contrato morre. Se o contrato morre, inocentes pagam caro. Deu um passo adiante, medindo cada risco como quem pisa em pontes estreitas. Seu momento havia chegado, e ela não permitiria que a injustiça vencesse ali. "Good evening, everyone", disse Marina em voz trêmula e sem convicção alguma. Errou o verbo principal, trocou o sentido e perdeu o fio condutor de sua fala. Os investidores franziram a testa, trocando olhares desconfiados e silenciosos. O patriarca tossiu discretamente, pedindo socorro com olhos aflitos e cansados.
O silêncio caiu sobre o mármore pesado como um martelo de aço bem afiado. Permitam-me ajudá-los, disse Alzira, erguendo a voz calma e surpreendente. Em inglês claro, costurou a frase perdida e devolveu vida ao discurso falho. Explicou o propósito da reunião, os limites e também os verdadeiros objetivos. Devolveu precisão às promessas que antes soavam frágeis e desconectadas. As sobrancelhas dos presentes baixaram em alívio e curiosidade genuína. Em seguida mudou para o francês sem qualquer tropeço ou insegurança visível. Traçou nuances delicadas, removendo a ambiguidade que poderia custar milhões. Convidou a parceria com termos justos e uma postura de respeito equilibrado. Fez caber dignidade no intervalo das vírgulas e das pausas calculadas. Entregou clareza e segurança onde antes havia apenas vaidade e pose vazia. Marina mordeu o lábio, forçando um sorriso que escondia sua fúria crescente. Tentou recuperar o microfone da cena como se ainda pudesse comandar algo. Alzira recuou um passo, mas com firmeza diplomática que ninguém ignorava. Sugeriu uma mesa menor para discutir detalhes que pediam sigilo e calma. Conduziu o grupo com gestos discretos, mas carregados de autoridade serena. No reservado, pastas se abriram como cofres revelando números e cláusulas. Documentos escondiam facas finas disfarçadas em termos jurídicos traiçoeiros. Alzira encontrou uma linha quase invisível que continha perigosa armadilha. Alertou o patriarca com um olhar reto e cheio de sabedoria silenciosa. Ele entendeu imediatamente sem precisar de tradução adicional ou palavras. O estrangeiro sorriu satisfeito, elogiando a atenção inesperada e precisa. Queremos parceiros atentos, não marionetes, disse com voz firme e franca. Alzira assentiu, mantendo a bússola ética diante de todos sem hesitar. Negócios bons cabem na palma da consciência e não em contas secretas. Ambição só serve quando pode caminhar junto com a integridade humana. Uma risada soou fora de tempo, cortante como lâmina em sala silenciosa. Era o homem baixo do cartão, fingindo distração enquanto observava Marina. Ela se mantinha próxima, recebendo instruções que escondiam segredos. Alzira percebeu a coreografia suspeita que ninguém mais notava ali. Guardou o ocorrido em sua memória como pista para um futuro desfecho. Terminada a conversa, aplausos contidos surgiram como chuva inesperada. As taças voltaram a se erguer em brindes educados e posturas mecânicas. Marina posou para fotos, sorrindo ao lado do grupo estrangeiro satisfeito. Alzira desapareceu para o bastidor, como quem prefere pensar melhor. Às vezes, quem some por um instante é quem mais observa com clareza. O patriarca procurou Alzira entre a multidão de funcionários e convidados. Sentiu gratidão misturada à vergonha antiga pela forma como a tratava. Recordou o dia em que a contratou, em meio a dívidas e desconfianças. Prometeu silenciosamente valorizar quem sustentava aquela casa invisível. Algumas promessas antigas exigem ser cumpridas quando o destino cobra. Alzira lavou as mãos na cozinha e pensou em sua filha distante e perdida. Pensou no marido ausente, em seu passado partido e cheio de cicatrizes. Pensou nos alunos que um dia inspirou quando lecionava na universidade. A vida se dobra em silêncio, mas também encontra formas de se desdobrar. Às vezes, devolve o que retirou, em forma de justiça inesperada e justa. No corredor estreito, Marina cochichava com o homem baixo em tom secreto. Hoje, entregaremos o anexo número 3 antes da meia-noite combinada. Ele assentiu com olhos de rapina, treinados em caçar contratos frágeis. Metade do ganho vinha sempre da distração alheia e da pressa dos tolos. Alzira ouviu tudo, fingindo apenas arrumar flores em vasos de cristal. No escritório, as pastas estavam milimetricamente alinhadas sobre a mesa. Faltava justamente um documento com selos internacionais importantes. Sem ele, o acordo ruiria como castelo de cartas exposto ao vento forte. Marina chamou Alzira e a acusou de sumiço diante de 2 funcionários. O golpe veio suave como uma luva de veludo cobrindo uma lâmina fria. Eu nem entrei aqui, senhora Marina, respondeu firme e sem hesitação. A idosa sustentou a verdade com olhos de quem nunca abaixou a cabeça. O homem baixo sorriu, fingindo surpresa com ar de inocência ensaiada.
Essas coisas acontecem. Vamos resolver discretamente, disse disfarçando. Quem lucra com caos sempre aparece oferecendo uma ajuda duvidosa. O patriarca entrou com o rosto cansado e olhos pesados de preocupações. Olhou Alzira e viu lealdade antiga brilhando no fundo de sua postura. Olhou Marina e percebeu verniz e urgência em sua voz decorada. Encontrem o anexo antes da meia-noite, ordenou, sério e incisivo. Prazos apertados revelam sempre a verdadeira face de cada personagem. Alzira revisou os corredores em silêncio, olhos atentos como detetive. Pegadas pequenas, poeira deslocada e ar diferente denunciavam segredos. A casa falava em códigos que só ela sabia ler após tantos anos vividos. Quem conhece cada canto consegue decifrar mentiras guardadas em paredes. Escrevia respostas invisíveis sem precisar rabiscar nada em papel algum. No arquivo morto, encontrou uma lacuna fresca que destoava dos demais. Uma pasta faltava exatamente no lugar onde havia estado no dia anterior. Marcas recentes na fechadura antiga confirmavam a suspeita já formada. Ela anotou o número do lacre quebrado e guardou uma fita esquecida. Às vezes, provas nascem escondidas nos descuidos de quem trama rápido. No pátio de serviço, o homem baixo fumava e jogava bituca no chão. Alzira pisou firme, apagando a brasa sem dar chance a mais faíscas. Cinzas sempre contam rotas que mapas elaborados tentam esconder. A pressa de criminosos deixa rastros que olhos atentos logo percebem. Cada detalhe era um fragmento de verdade que se encaixava no quebra-cabeça. Marina cruzou o corredor e olhou para Alzira com desdém calculado. Talvez seja a hora de aposentadoria, Alzira, disse com ironia cruel. Talvez seja a hora da verdade, menina, respondeu firme a idosa. Olhos se encontraram, refletindo espelhos e abismos ao mesmo tempo. O corredor ficou pequeno diante do peso das duas presenças em choque. A tempestade prometida já arranhava as janelas com dedos de vento. Relâmpagos fotografavam culpas escondidas atrás de sorrisos postiços. O relógio mordia minutos com dentes finos e impiedosos como foices. A mansão inteira prendeu a respiração esperando o inevitável confronto. Alzira soltou o ar devagar, escolhendo coragem como sua única saída. Vestiu o casaco antigo e pegou a lanterna em silêncio de determinação. Desceu a escada estreita que levava ao porão onde segredos sempre dormem. As paredes frias guardavam poeira, memórias e segredos de gerações. Muitas vezes também escondem provas quentes capazes de mudar destinos. Seu coração bateu no ritmo da revelação que ela sabia estar próxima. O porão cheirava a ferro enferrujado, a mofo úmido e memórias esquecidas. Caixas antigas estavam marcadas com datas de décadas e promessas quebradas. Rótulos tortos e números faltando revelavam desorganização proposital e estranha. A lanterna recortava sombras como facas, desenhando figuras de suspeita. Alzira caminhava como quem reza baixo, pedindo força a cada passo dado. Encontrou uma pasta com lacre violado e selo internacional deslocado. Dentro, apenas cópias mal feitas e sem valor algum para o contrato sério. O anexo verdadeiro havia sido retirado e escondido em outro lugar. Armadilhas preferem sempre disfarces plausíveis para enganar os descuidados. A mente criminosa acredita que ninguém olhará atrás da primeira camada. Atrás da estante pesada, um cofre pequeno parecia respirar escondido. O metal tinha arranhões recentes e denunciava pressa em sua abertura. Alzira tocou o cofre e sentiu o calor de mãos que haviam mexido há pouco. Lembrou-se da chave antiga que guardava presa a uma fita azul desbotada. Chaves certas parecem sempre esperar pelo dono certo em silêncio paciente. Girou a chave e o cofre abriu num suspiro de ferrugem enfraquecida. Lá dentro estava o anexo verdadeiro com selo e hologramas intactos. Havia também um pendrive discreto que não constava nos registros. Ela guardou tudo junto ao peito, em silêncio, como quem protege vida. Provas verdadeiras devem ser guardadas como se fossem o coração. Acima dela, passos apressados ressoaram, descendo parte da escada. O homem baixo entrou alguns degraus, farejando como predador atento. "Quem está aí?" perguntou com voz rouca e cheia de suspeita sombria. Alzira apagou a lanterna
e conteve a respiração como parte da coragem. O silêncio era agora sua única proteção contra o perigo que se aproximava. Os passos recuaram, mas não desistiram completamente da busca traiçoeira. Alzira esperou o tempo exato da prudência que só os sábios conhecem. Subiu por uma rota esquecida, usada apenas por antigos funcionários. Casas antigas oferecem saídas secretas para quem sabe prestar atenção. A gratidão mora nessas paredes que salvam quem nunca é lembrado. Na copa, escondeu o anexo sob o avental para despistar olhares atentos. O pendrive foi colocado na caixa de costura entre linhas e agulhas. Tecnologia moderna escondida sob ferramentas simples de trabalho. Inimigos sempre procuram no óbvio e nunca no afeto silencioso. A sabedoria prática de Alzira salvava mais do que qualquer cofre trancado. Foi ao escritório e encontrou o patriarca sozinho, exausto de incertezas. Depositou o anexo intacto sobre a mesa, com calma de quem sabe vencer. Estava no porão, cofre pequeno, lacre azul, explicou em voz serena. Ele entendeu tudo em um suspiro, compreendendo sua importância. Fique por perto esta noite, pediu, olhando-a como aliada inesperada. Marina entrou logo em seguida e congelou ao ver o documento intocado. Sorriu de canto, recalculando seu tabuleiro interno de manipulação. Ótimo. Seguimos com o cronograma, senhor, disse em fingida calma. Alzira percebeu o medo escondido por trás do sorriso forçado da rival. O medo reconhece rápido quem já atravessou a escuridão e venceu. O patriarca chamou a segurança, encerrando o escritório de imediato. Guardem isso como se fosse a própria empresa que carregamos juntos. Os seguranças assentiram com firmeza, prontos para vigiar sem falhas. Alzira saiu levando consigo o pendrive escondido e sua esperança. Alguns segredos precisam de palco certo para que brilhem como verdades. De volta ao salão, a valsa mudou de tom. Os violinos soavam desconexos e nervosos. Brilhos de festa já não enganavam os olhares atentos que buscavam segurança. Os investidores exigiam números concretos e garantias claras diante da pressão. Os herdeiros queriam apenas fotos e elogios para alimentar suas vaidades. Marina queria apenas o controle, custasse o que custasse sua reputação ali. O homem baixo sussurrou algo a um garçom que tremia, segurando a bandeja. Sirva a mesa 20 com urgência especial, disse com ar de autoridade falsa. No copo havia algo a mais, invisível aos olhos, mas presente no gesto suspeito. Alzira interceptou a ação com um tropeço calculado, que derrubou o copo inteiro. O líquido caiu no chão, e o perigo evaporou antes de causar algum estrago real. Cuidado, vovó, disse Marina, fingindo uma preocupação que não existia. Cuidado, menina, respondeu Alzira com serenidade que cortava como faca. O garçom agradeceu com olhos assustados, entendendo que havia sido salvo. Os bons percebem quando são poupados por gestos que não pedem recompensa. Guardam a dívida no peito em silêncio, transformando-a em coragem futura. O patriarca pediu a abertura de uma sala de exibição para os números finais. Queria projetar gráficos e relatórios para confirmar solidez aos investidores. A equipe técnica correu apressada, tropeçando em cabos e papéis espalhados. Marina fingia buscar um adaptador que misteriosamente não aparecia nunca. Alzira surgiu oferecendo discretamente o pendrive escondido em sua costura. Há algo que todos precisam ver agora, disse sem elevar a voz, mas firme. Conectaram o dispositivo e a tela piscou revelando pastas não autorizadas. Arquivos ocultos se abriram diante de todos os olhares que prendiam o fôlego. Planilhas mostravam comissões indevidas e contratos falsificados com precisão. O salão congelou entre choque, vergonha e murmúrios em várias línguas. E-mails surgiram na tela trocados entre Marina e o homem baixo cúmplice. Cláusulas paralelas revelavam conluios e acordos por baixo da mesa principal. Datas coincidiam com sumiços de documentos e atrasos combinados em segredo. O patriarca desabou na cadeira, mais velho de repente e cansado da traição. Marina perdeu as cores no rosto, passando do branco ao vermelho desesperado. A segurança foi discreta ao cercar as saídas,
trancando todas as possibilidades. O homem baixo tentou escapar pela copa, mas foi contido pelo mesmo garçom. Aquele que Alzira havia protegido agora retribuía com coragem inesperada. Gratidões plantadas florescem como atos heróicos em horas improváveis. A justiça às vezes veste uniformes simples e aventais discretos de trabalho. Marina tentou um último discurso, decorado como desculpa mal ensaiada. Tudo isso era para proteger a empresa, senhor. Juro pela minha lealdade. Alzira inclinou a cabeça e pediu silêncio, deixando a tela falar sozinha. O pendrive exibiu valores transferidos diretamente para sua conta pessoal. Proteger quem? Perguntou o patriarca com voz rouca de indignação. Os investidores murmuraram entre si em diferentes idiomas de reprovação. Alguns elogiavam a transparência da revelação feita pela idosa inesperada. Outros sugeriam adiar apenas um dia para reorganizar a mesa de contratos. Alzira traduziu cada palavra sem rancor, mas com firmeza e clareza limpa. Respeito nasce quando a verdade chega inteira, sem cortes ou disfarces. O patriarca se levantou diante de todos, firme e mais leve ao mesmo tempo. Sem fraudes, seguimos. Com caráter, avançamos. Declarou com coragem. Olhou para Alzira como quem reencontra um farol perdido em mar revolto. Fique comigo nesta mesa final, professora, pediu com sinceridade rara. O título esquecido finalmente encontrou lugar de honra novamente na casa. Na mesa final repousavam papéis limpos, canetas novas e olhos atentos. As janelas fechadas guardavam os ventos antigos que insistiam em entrar. Alzira pediu que fosse inserida uma cláusula de responsabilidade social. Treinamento ético para toda a cadeia de colaboradores, disse convicta. Os investidores sorriram admirando a firmeza inesperada daquela voz. Ela traduziu prazos, mitigou riscos e aparou arestas complicadas do contrato. Transformou jargões técnicos em linguagem clara, que todos podiam entender. Incluiu métricas de impacto social que equilibravam lucro e dignidade real. Colocou lucro e respeito lado a lado, provando que cabiam na mesma mesa. A empresa começava finalmente a aprender a verdadeira arte de somar certo. Um advogado estrangeiro sugeriu cortar a cláusula de responsabilidade. Não é core do negócio, disse tentando proteger centavos grandes demais. Alzira respirou fundo e contou uma história de vida que calou todos ali. Deu nome e rosto a pessoas invisíveis que dependiam daquele contrato. Números frios cederam lugar ao peso humano que nenhum gráfico mostra. O patriarca assinou a cláusula sem pensar duas vezes, orgulhoso e firme. Core é caráter, disse, encerrando o debate diante de todos sem medo. O salão silenciou em respeito e alguns aplaudiram discretamente a frase. Os investidores ratificaram linha por linha sem retirar nenhuma palavra. Contratos bons cabem em espelhos, não apenas em cofres escondidos. Marina estava escoltada e cabisbaixa, sem forças para disfarçar nada. Alzira pediu que retirassem as algemas com gesto de misericórdia. Que responda livre, mas responda a tudo que precisa pagar, afirmou. A justiça não precisa de humilhação, precisa apenas de luz e verdade. As consequências chegariam, mas sem crueldade além da necessária. O homem baixo aceitou delatar todo o esquema em troca de proteção. Nomes, valores e datas começaram a emergir em ondas de revelações. O patriarca quase tremeu ao ouvir que um herdeiro estava envolvido. Entre os cúmplices, surgia alguém que carregava seu próprio sangue. A verdade nunca vem sem preço, mas sempre limpa o que ficou sujo. Chamaram o rapaz para se explicar diante de todos no salão pesado. Ele tentou falar chorando, pedindo perdão e justificando seus atos. Alzira o olhou como quem reconhece náufragos à deriva de si mesmos. Falou baixo, sem raiva, mas com firmeza que cortava sem ferir. Desta vez você mesmo escreverá sua reparação, determinou calma. Os investidores mantiveram a assinatura do acordo após o episódio. Confiaram no plano de integridade criado diante de seus próprios olhos. Alguns ofereceram apoio extra para financiar projetos sociais internos. A dignidade começou a render juros invisíveis e bonitos para todos.
Números sorriram porque a alma da empresa estava mais leve agora. O patriarca pediu um último favor antes de encerrar a reunião solene. Ensine meus netos como se conversa certo com o mundo, professora. Alzira sorriu, lembrando de quando lecionava na Universidade Perdida. Posso começar pelo simples obrigado sincero? Perguntou Serena. Ele riu com olhos úmidos, assentindo como aluno diante de mestre. A mesa foi encerrada com abraços contidos, nada de euforia vazia. A vitória era sóbria, construída em camadas sólidas de transparência. O papel guardou assinaturas que representavam caminhos futuros. O futuro cabia naquela nova assinatura chamada caráter coletivo. Ali se escreveu mais do que números. Escreveu-se humanidade. Depois do ápice, a casa respirava novamente com ares de alívio discreto. As luzes pareciam menos acusadoras, e o ar ficou mais leve para todos. O piano encontrou a partitura esquecida e soou com delicadeza tranquila. A melodia alinhava cristais e espelhos que antes refletiam arrogância. Alzira sentiu a noite caber inteira na palma de suas mãos calejadas. Um ex-aluno surgiu entre os convidados com olhos marejados de emoção. Professora, é mesmo a senhora? Perguntou quase sem acreditar na cena. Contou como suas aulas haviam mudado completamente seu destino de vida. Mostrou um livro antigo que guardava com dedicatória feita por Alzira. Tempo bom é aquele que retorna transformado em pura gratidão sincera. A patroa finalmente apareceu vinda do hospital onde cuidava de sua mãe. Encontrou a casa em tumulto e lágrimas, mas compreendeu cada detalhe. Abraçou Alzira sem protocolos, reconhecendo nela o pilar invisível. Choros velhos se misturaram aos novos, lavando culpas acumuladas. Naquele abraço havia um pedido silencioso de perdão e reconhecimento. Da pasta que trazia, caiu um envelope com o nome de Alzira, escrito à mão. Entregar quando for justo, dizia a capa em letra da matriarca falecida. A idosa sentiu o chão tremer como ponte se abrindo diante de seus pés. Abriu o envelope com cuidado, como quem abre destino guardado no tempo. Dentro, havia palavras que brilhavam como estrelas em noite fechada. A carta narrava o dia da contratação e a primeira impressão deixada. A matriarca havia visto brilho nos olhos cansados de Alzira ao conhecê-la. Jurara protegê-la e deixara registrado que aquela mulher era essencial. Você é quem mantém esta casa humana. Nunca se esqueça disso. Junto à carta, uma cópia de testamento antigo aguardava ser revelada. No testamento estava um legado esquecido e nunca ativado por intrigas. Bolsas de estudo em nome de Alzira para jovens sem oportunidades. Um fundo financeiro destinado a criar uma escola de línguas gratuita. Heranças de valor real que os herdeiros haviam ignorado por interesse. Agora, renasciam diante de todos, incontestáveis como a voz da justiça. O patriarca leu a carta em silêncio e devolveu-a com olhos marejados. Cumpriremos o desejo de quem soube enxergar antes de todos nós. Os netos bateram palmas tímidas, absorvendo o peso daquela decisão. O salão respirou uma alegria mais limpa, sem disfarces ou vaidades. Alzira fechou os olhos e agradeceu em silêncio ao destino generoso. Marina chorava ao fundo, não pela empresa, mas por suas próprias escolhas. Seu advogado pedia calma, mas ela já sabia que perdera muito mais. Alzira caminhou até ela oferecendo um lenço como gesto de humanidade. Recomeço existe, mas só se você aceitar pagar o preço necessário. A moça assentiu em silêncio, começando a entender o peso de suas falhas. A notícia correu pela equipe como vento leve, trazendo alívio coletivo. Garçons sorriram mais confiantes, enxergando o futuro nas próprias mãos. A cozinha voltou a cantar receitas e esperanças misturadas no vapor. A casa finalmente lembrava de quem a cuidava todos os dias esquecidos. Prometia, agora, cuidar também de volta dos invisíveis que a sustentavam. Alzira abriu o livro do ex-aluno, emocionada ao ver seu nome escrito. Ela voltou a existir de forma plena no papel e na memória coletiva. Existir é verbo que pede responsabilidade e dignidade constantes. Ela se sentiu pronta para um novo capítulo que se abria diante dela. Um capítulo escrito em tinta limpa chamada Reconhecimento Verdadeiro.
Amanheceu com cheiro de pão fresco e decisão firme espalhados no ar. O jornal estampava manchete sobre a noite que mudara uma empresa. Empresa salva por funcionária invisível, dizia em letras de impacto. Alzira riu do adjetivo invisível, mas não se ofendeu, apenas sorriu. É melhor ser vista tarde do que nunca ser reconhecida na vida. Na sala de reuniões, retiraram os quadros de vaidade sem sentido. No lugar penduraram fotos da equipe inteira com nomes de todos. Respeito começa quando se aprende a nomear cada rosto presente. A casa ganhava finalmente um manual simples de humanidade real. As paredes exibiam orgulho coletivo e não apenas herança familiar. Os netos chegaram cedo com cadernos abertos prontos para aprender. Bonjour, professora, disseram em coro com sotaque engraçado. Alzira respondeu com paciência e humor, corrigindo devagar. Ensinou que errar faz parte da boa conversa que aproxima. Riram juntos, fundando uma nova rotina de aprendizado feliz. Na cozinha, o garçom estudava entre uma tarefa e outra com esforço. Queria crescer sem precisar pisar em ninguém pelo caminho. Alzira doava seu tempo entre orientações e histórias de vida. A plataforma do fundo virou espaço para inscrições abertas. Gente real atravessava portas antes fechadas pela arrogância. O patriarca convocou reunião com toda a equipe reunida no salão. Transparência, ética e portas abertas, disse em tom firme e claro. Anunciou a criação de um núcleo permanente de integridade. Colocou Alzira como conselheira cidadã para guiar decisões. Cargos que honram são verbos que servem, não apenas adornam. Uma visita inesperada interrompeu a manhã de trabalho atarefada. Era a mãe de Marina, trêmula de vergonha e arrependimento. Perdi onde orientar minha filha, peço desculpas de coração. Alzira abraçou sem condenar nem absolver, apenas acolheu. Agora vocês duas começam daqui, o resto é escolha, disse. Mais tarde, o herdeiro arrependido voltou com documentos assinados. Devolveu valores desviados e pediu por trabalho duro e honesto. Alzira o levou ao estoque para começar com caixas e poeira. Fundamentos novos pedem cimento real, não apenas palavras. O rapaz assentiu, aceitando a chance de reconstrução justa. O ex-aluno ofereceu salas vazias de uma biblioteca abandonada. Perfeita para a escola de línguas do bairro, disse com esperança. Voluntários surgiram dispostos a erguer paredes e janelas. Alzira doou métodos, histórias e toda a sua visão pedagógica. Ensinar é acender candeeiros que iluminam mais de uma vida. A imprensa pediu entrevista exclusiva com manchete sedutora. Alzira recusou holofotes. Aceitou apenas falar sobre pessoas. Citou nomes invisíveis que salvaram a noite com pequenos gestos. Estrelas verdadeiras brilham melhor nos bastidores discretos. A grandeza não precisa de palco para ser reconhecida como tal. O dia fechou com o pôr do sol justo e simples como recompensa. Nada grandioso ou teatral, apenas o certo acontecendo enfim. Alzira escreveu lista de próximos passos com calma tranquila. Dormiu cansada, mas inteira e leve como há muito não se sentia. Amanhã traria a desfeita mais bonita de toda a sua longa vida. A inauguração foi simples. Fita azul, mãos diversas e aplausos sinceros. O bairro inteiro coube dentro da sala pequena, iluminada e alegre. Crianças gritavam palavras em 3 línguas misturadas com riso. Pais sorriam ao ouvir futuros possíveis nas vozes dos pequenos. A escola nascia como quem respira fundo depois de longa espera. Na fachada lia-se Casa de Conversas Alzira, nome escolhido a dedo. Não era instituto, nem centro, apenas casa aberta para diálogos. Conversar é ponte antes de toda ponte, pensava ela emocionada. O nome certo alinhava a alma de um espaço que nascia humano. As pessoas entenderam sem precisar de longas explicações formais. O patriarca trouxe livros como presente e falou em tom agradecido. Obrigado por salvar mais do que contratos, por salvar pessoas. Falou como um homem transformado pela noite anterior de revelações. Alzira respondeu com um abraço que encerrou um ciclo de silêncio. Gratidão é idioma que dispensa tradutores e aquece multidões. Marina apareceu com o cabelo preso,
e olhos cheios de arrependimento. Trazia currículo novo, sem disfarces, ou títulos inventados no papel. Pediu para começar como aluna voluntária na nova escola criada. Queria aprender a ouvir antes de tentar ordenar qualquer um. Alzira abriu a porta e deixou que o passado recuasse sozinho. Os netos apresentaram uma peça curta misturando 3 idiomas. Erraram em coro e riram em coro, celebrando o aprendizado real. A plateia aplaudiu os erros como parte da festa do saber. Aprender é festa que acolhe tropeços tanto quanto acertos. Aquela tarde se transformou em memória eterna do bairro. A carta da matriarca foi emoldurada e pendurada na entrada. Vejam o humano antes do cargo, dizia em letras firmes. Visitantes paravam diante dela, liam e respiravam fundo. A frase se tornou bússola para quem atravessava a porta. Algumas casas finalmente aprendem a pensar diferente. O ex-aluno chegou trazendo flores simples colhidas no quintal. Contou que abrira uma livraria na esquina com orgulho humilde. Ofereceu desconto vitalício para a da escola de conversas nova. Pequenos gestos sustentam as grandes pontes invisíveis. Alzira sorriu colecionando horizontes. Gostou desta história? Então você vai se emocionar ainda mais com este vídeo. Humilharam a cozinheira, até provarem seu prato em silêncio. Clique na tela e continue assistindo. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Curta, comenta e compartilhe.